Meu cordial bom dia a todos os irmãos, membros e amigos desta igreja. É bom estar com vocês mais uma vez. Já fazia alguns anos que eu não pregava aqui. Obrigado, pastor, Dr. José Ricardo Hortolã, pelo gentil convite. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola, capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Diz o apóstolo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo então recomenda ao seu jovem auxiliar Timóteo: foge também destes. Nós vivemos em meio a mais uma grande revolução, uma revolução tecnológica. No século XIX, foi a primeira grande revolução, a Revolução Industrial, liderada principalmente pela Inglaterra, alguns outros países da Europa e os Estados Unidos. Foi um momento importantíssimo que marcou a transição da produção manual para o uso de máquinas, manufatura química, o desenvolvimento da siderurgia, o uso de fontes alternativas de combustão, como o vapor de água e o carvão. E a produção mundial deu um salto enorme, a Revolução Industrial. E agora, desde os anos 1980 para cá, a chamada Revolução Digital, liderada principalmente pelos Estados Unidos da América. Uma mudança da tecnologia analógica e eletrônica para a tecnologia digital. Mudanças avassaladoras, provocadas pelo uso da computação digital, tecnologia, comunicação, mudanças tão rápidas como nunca antes vistas neste planeta. Computadores pessoais e outros equipamentos como telefones celulares, smartphones, tablets, iPads, iPods, internet, redes sociais, Facebook, Twitter, Playstations e uma hoste de outros recursos digitais. Tem mudado completamente o dia a dia, a rotina do nosso planeta. Em 1980 havia 11,2 milhões de assinaturas de telefonia celular no mundo. 1980. 11,2 milhões, 0,003% da população mundial. No ano 2000, 700 milhões, 11% da população mundial. 2015, 4,4 bilhões, quase 60% da população mundial. Mais de 7 bilhões de aparelhos celulares em uso no mundo, quase um para cada habitante. O lado bom de tudo isto: estamos sempre conectados.
O lado ruim, estamos sempre conectados. Sabemos de tudo, a todo instante, em todo lugar. Não temos mais descanso, não temos mais privacidade. De dia, de noite, sabemos de tudo. Estamos sempre conectados. Alguns anos atrás eu comprei um tablet, logo que os tablets entraram na moda. Falei, quem sabe seja útil para mim. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa tinha posto uma senha no tablet, nunca mais pude usá-la. Ela gostou do brinquedo. E ela punha o aparelho para carregar no nosso quarto. E às vezes se esquecia de desligar o Wi-Fi. E de noite lá vinha aquele assoviozinho, era uma mensagem que tinha caído na caixa postal dela. Incomodando, atrapalhando o sono. Refletindo sobre as mudanças que estavam ocorrendo no mundo no século XIX, em plena Revolução Industrial, o escritor norte-americano Ralph Waldo Emerson declarou certa vez: este tempo, como todos os tempos, é muito bom, desde que saibamos o que fazer com ele. Revolução Industrial, século XIX. O mesmo se dá hoje em dia, com esta revolução digital. Ela pode ser muito boa, se soubermos o que fazer com ela. Senão, pode ser uma desgraça, uma verdadeira ameaça para a humanidade. E na verdade parece que estamos nos encaminhando para isto. 40 anos atrás, em 1976, o cientista alemão Joseph Weizenbaum declarou em tom praticamente profético que os computadores não seguem regras. Perdão, os computadores seguem regras. Eles não fazem julgamentos. Não há lugar para subjetividade, apenas fórmulas. E quanto mais nos tornássemos dependentes desse tipo de inteligência artificial, dizia este cientista, veríamos cada vez menos demonstrações de compaixão e de sabedoria. Ou seja, termina ele, seríamos menos humanos. E o que temos visto? Mas não para por aí. Nos últimos anos, uma enxurrada de estudos sobre os efeitos danosos da internet, do uso excessivo da tecnologia digital, tem servido para alertar as pessoas do que está acontecendo e do que pode se tornar pior. No ano 2011, um escritor norte-americano, Nicholas Carr, escreveu um livro, The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Em português, o livro foi traduzido e publicado com o seguinte título: A Geração Superficial. O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? E o título já diz tudo. Num parágrafo, o autor diz assim: a mente linear, calma, focada, sem distrações, está sendo expulsa por um novo tipo de mente, que quer e precisa compartilhar informação em surtos breves, desconexos, frequentemente superpostos. Quanto mais rápido, melhor. E esse processo, continua o autor, levará à formação de uma nova linhagem de seres humanos, adaptados, dotados de capacidade mental para resolver as questões que a vida apresenta, mas sem a necessidade de concentração, lidando com todos os problemas ao mesmo tempo, embora de modo mais superficial.
e sem tanta demanda de inteligência. Os computadores, as máquinas, substituindo o ser humano. Uma nova linhagem de pessoas superficiais, de inteligência limitada. Rápidos, eficientes, mas superficiais. Não se lê mais, senão flashes de informações na internet. Quantas pessoas hoje caminham com um livro nas mãos? Não se desenvolve mais o pensamento, a própria capacidade crítica. Somos aquilo que recebemos, absorvemos. Superficiais. Um outro livro, publicado no ano de 2013 nos Estados Unidos, The Digital Invasion: How Technology is Shaping You and Your Relationships. Uma tradução livre: a invasão digital, como a tecnologia está moldando você e os seus relacionamentos. Esse livro foi escrito por 2 especialistas em neuropsicologia, os doutores Archibald Hart e sua filha Sylvia Hart. E eles descrevem a geração de hoje como a geração C, a geração conectada, the C Generation. E a tese central deste livro, baseada em estudos científicos, acompanhamento de pessoas. Eles afirmam que o cérebro humano está mudando por causa da tecnologia digital. E mudando para pior. O excessivo uso de equipamento digital, dizem eles, está alterando 6 sistemas do cérebro. O primeiro sistema é o sistema do prazer, conhecido como o centro do prazer, o núcleo accumbens. É a parte do cérebro que controla todas as experiências do prazer, como, por exemplo, a satisfação de experimentar uma boa comida, de ler um bom livro, um bom relacionamento, as coisas boas da vida. Dizem eles, o abuso da internet, dos jogos online, pode gerar dependência, e tem gerado dependência, e o cérebro se torna dependente, roubando do cérebro o prazer das pequenas coisas da vida, daquelas coisas comuns, que muitas vezes não valorizamos, mas que são fundamentais para dar sentido à vida, sentido à existência, necessárias para um desenvolvimento equilibrado, para um desenvolvimento harmonioso da personalidade. O processo da dependência gerado pela internet e dos jogos online afeta alguns neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, e o resultado pode ser tão danoso para o cérebro como as drogas convencionais, dizem eles. Segundo sistema afetado por esta tecnologia, o sistema do repouso. Quando o cérebro não experimenta o repouso periódico, o descanso periódico, quando o cérebro não desliga, sempre antenado, sempre ligado, sempre conectado, existe o aumento de alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, que acaba bloqueando os receptores do repouso. E o resultado é o aumento da ansiedade. É por isso que viciados em computadores, internet, sempre querem mais. O cérebro sobrecarregado de cortisol não descansa e é insaciável, sempre quer mais. Estas pessoas experimentam um estado constante de ansiedade que acaba afetando inúmeras funções importantes do seu bem-estar físico e do seu bem-estar mental.
Terceiro sistema, o sistema da memória. Pesquisas revelam que, embora o cérebro humano tenha a capacidade de processar um grande número de informações, ele tem um sistema de memória limitado. E para o seu bom funcionamento, coisas importantes, algumas coisas são importantes, como boa alimentação, concentração, tranquilidade e repouso na medida certa. E o abuso da internet tem roubado esta tranquilidade, tem roubado o repouso. E por praticamente não exigir nenhum tipo de concentração profunda, exatamente por promover a distração, a superficialidade, acaba por diminuir sensivelmente a capacidade de reter informações, capacidade da memória. Quarto sistema, o sistema de aprendizagem. A invasão digital tem diminuído o tempo de sono e nada é tão prejudicial para o aprendizado e para a memória como o bom descanso. Por quê? A ausência do bom descanso. Porque certos estágios do sono são essenciais para fixar no cérebro aquilo que foi aprendido no dia anterior. Muitos estudos têm demonstrado que a falta de repouso na qualidade e na quantidade, afeta consideravelmente tanto a memória quanto o aprendizado. Cérebros cansados retêm menos, aprendem menos, processam menos, muito menos. Quinto sistema, o sistema do afeto. Em inglês eles usam a expressão attachment. O sistema do afeto, que envolve relacionamentos. Afeto é uma necessidade natural, uma necessidade biológica do ser humano. Não é apenas psicológica. E a internet tem aumentado consideravelmente a nossa rede de relacionamentos. Mas ao mesmo tempo, tem criado relacionamentos cada vez mais superficiais, passageiros, distantes, mesmo para aqueles a quem amamos. Eu não vou perguntar, mas quantos aqui hoje não conversam mais com a esposa ou com o esposo pelo WhatsApp do que pessoalmente? Relacionamentos sendo afetados. Esposos, esposas, pais, filhos, amigos. O sexto sistema, descrito por estes autores, que tem sido afetado pela tecnologia, é o sistema espiritual do cérebro. Celulares, tablets, smartphones têm se tornado parte integrante dos nossos cultos, da nossa adoração, dizem eles, no livro. Alguns se abaixam para atender ligações, outros se levantam e saem. Jovens não conseguem ficar com o celular desligado. E tiram selfies e mandam para o amigo do lado e conversam por WhatsApp o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo tipo de distração afetando o sistema espiritual. E o culto? E as músicas? E o sermão? O que estamos levando para casa? Na verdade, por que estamos aqui? Que benefício estamos tendo? Que benefício estamos tendo? Na verdade, queridos, os distúrbios gerados por esta nova tecnologia são imensos. E a todo momento, novas publicações e novos estudos aparecem. Algumas novas síndromes ou enfermidades
geradas pela tecnologia digital, como a nomofobia. Já ouviram falar disso? Mais uma fobia. Nomofobia é a ansiedade que o indivíduo sente quando está desconectado, em algum local em que não tem banda larga, ele não consegue acessar a sua rede de relacionamentos, os seus e-mails, o seu WhatsApp. E pessoas têm desenvolvido algumas fobias, como pânico, sudorese excessiva, taquicardia, sensação de privação. É um dos diagnósticos já reconhecidos pela comunidade médica, nomofobia. Náusea digital, ou também chamada de cyberdoença, surgiu na década de 90 para descrever a desorientação causada por distúrbios, causada por usuários da realidade virtual. Tonturas, náuseas, dor de cabeça são hoje algumas das principais reclamações nos consultórios médicos, e todo mundo sabe disso, pelo tempo gasto na frente do computador, pelo tempo gasto com esses pequenos aparelhos. Telas cada vez mais brilhantes, que estimulam o cérebro de uma forma muito além da nossa percepção. Depressão Facebook. Isso aqui são termos técnicos, viu, gente? Depressão Facebook. É o uso excessivo das mídias sociais ou pela falta delas, que acaba gerando um tipo de depressão, já que a interação social passou de física para estas curtidas virtuais de experiências alheias. Muitos médicos atribuem os transtornos decorrentes da internet como doenças secundárias e outras principais. Transtorno de dependência da internet, vícios de jogos online, hipocondria digital, e vai por aí afora. E a cada dia, uma nova enfermidade, um novo problema acaba sendo diagnosticado. É o mundo digital. Bom por um lado, por outro, como uma droga pesada, criando dependência, afetando pessoas, gerando a inabilidade de se controlar, exigindo cada vez doses maiores para alcançar os mesmos resultados, os mesmos efeitos. A Organização Mundial de Saúde já considera a internet um problema, uma epidemia mundial. Annalise Gigliotti, uma especialista na área da psicologia, ela declarou que a necessidade da internet acaba gerando inúmeros transtornos com a família, leva a pessoa a abdicar o lazer, falta ao trabalho, tudo porque o seu dia a dia começa a ser alterado. A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 2 horas de internet por dia. No máximo 2 horas. E aí nós já podemos ver onde é que nós estamos nisto. E aí estão eles, dependentes, drogados digitais, em toda parte. Nas ruas, lá estão eles com o seu smartphone. Eu morava nos Estados Unidos quando o smartphone foi criado. Até então era só o celular. E eu me lembro muito bem da propaganda de dos fabricantes ou de uma das companhias de telefonia celular que agora estava introduzindo o smartphone. Era um homem com uma capa preta, chapéu, uma aparência bem misteriosa, caminhando por uma rua de uma grande cidade, uma rua deserta. Ninguém, nenhuma viva alma na rua. E lá estava aquele homem,
De repente ele parava na frente de um grande edifício, aparentemente um edifício residencial, e ele abria a sua capa e ali estavam pequenos bolsos com vários modelos desses aparelhinhos, não é? Ele abria a sua capa e então ele gritava: podem sair! Agora vocês podem sair! E então dos apartamentos, dos prédios, começavam a sair pessoas com caras cadavéricas, doentias, parecendo zumbis. Eram os dependentes de internet, que agora não precisavam mais ficar intocados, podiam sair e andar pelas ruas, porque esses aparelhinhos propiciavam esta experiência nas ruas. Podem sair. Lá estão eles, nas ruas, dirigindo. Prestem atenção, os que gostam de usar celular ao volante. Falar ao celular enquanto se dirige, 4 vezes mais chances de acidente no trânsito. Enviar mensagens de texto enquanto se dirige, 23 vezes mais chances de acidente. Não, mas eu sou cuidadoso. Todo mundo fala isso. O uso de celular ao volante torna as reações de um jovem tão lentas como a de um ancião de 70 anos de idade. 23% de todos os acidentes automobilísticos são causados pelo uso de celular ao volante. Mas não é só caminhando, não é só dirigindo. Agora esses jogos, não? Esse último aí que foi lançado recentemente, não é? Que coisa. Pessoas aumentou drasticamente o furto de celulares depois que o Pokémon Go foi lançado. Aumentou o roubo de celulares. Pessoas começaram a ir a lugares perigosos, procurando aqueles, não é? Monstrengos lá. Pessoas começaram a se machucar, a cair, a se ferir. E pior que isto, pessoas começaram a morrer ao atravessar uma rua despercebidos, querendo pegar e são atropelados por um ônibus, por um carro, por um caminhão. Pessoas começaram a ser demitidas do emprego, porque estavam envolvidos na caça. Acidentes de carro. É a perda da noção da realidade. Nas escolas, nas ruas, nos carros, nas escolas, nas salas de aula. Na faculdade de teologia é muito simples, meus alunos sabem disso. Mexeu no celular, na sala eu desconto 1 ponto. Saiu para atender, eu dou falta. Não é em todo lugar, mas lá a gente consegue fazer isso. E se reclamar, não recebe chamado no final do ano. Existem algumas escolas que proíbem o uso de celulares, mesmo em primeiro mundo. Há um internato adventista na Europa, em que os alunos não podem ter acesso à internet nos seus quartos, e os seus celulares têm que estar desligados da internet. Em casa, pais e filhos também já não se comunicam mais. Me lembro uma vez, minha esposa e eu fomos almoçar na casa de alguns amigos, e eram 4 pessoas. Estávamos os 6, minha esposa e eu, e os 4, assentados à sala. A nossa conversa era da minha esposa e minha com uma das pessoas, porque os outros estavam no seu celular. Uma apenas. Na igreja, lá estão eles. Queridos, como viver no mundo assim? Como ser cristão no mundo assim? Como influenciar pessoas para o bem num mundo como o de hoje?
Mas não é só revolução digital. Vivemos já desde aproximadamente meio século no que se chama pós-modernidade. Pós-modernidade. E como nós estamos inseridos neste contexto, nós não nos damos conta das muitas mudanças de paradigma. Algumas características da pós-modernidade: a pluralidade. Pluralidade significa muitas verdades, não há mais uma verdade. Não existem mais verdades absolutas, não existem mais verdades fixas. Cada um percebe a realidade à sua maneira, cada um escolhe o que é verdade para si. Como converter pessoas num mundo assim? Outra característica do pós-modernismo: o inclusivismo. Minorias precisam ser incluídas. As diferenças têm de ser toleradas. É verdade que as minorias têm de ser incluídas, que temos que ser tolerantes. O problema é que já não existem mais absolutos no campo da moral, no campo da religião. Tudo passa a ser visto como aceitável. E temos que tolerar qualquer tipo de opção, qualquer coisa. E quem ousa falar alguma coisa é homofobia. Já não se pode mais fazer proselitismo. É um mundo confuso. Recentemente, na Argentina, depois já aconteceu em outros lugares também, mas eu acho que essa foi a primeira vez em que o marido engravidou da esposa. Marido engravidou da esposa. Como? Simples. Ele nasceu ela. Ela nasceu ele. E agora estavam casados. O marido engravidou da esposa. Confusão. É o mundo de hoje. Subjetividade. Outra característica da pós-modernidade é o abandono de padrões, de dogmas, processos mecânicos de aprendizagem. Hoje em dia se enfatiza liberdade. Liberdade. Qualquer pessoa tem o direito de escolher e decidir o que deseja. A verdade é que o mundo pós-moderno é também um mundo pós-cristão. Mundo pós-cristão. O mundo ocidental, que deve a sua grandeza aos princípios básicos do cristianismo, hoje é o primeiro a renunciar tais princípios. O homossexualismo, a relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo. Eu estava fazendo alguns estudos na Alemanha no ano de 2010, e todas as tardes, todas as noites, eu li as notícias do Brasil na internet. E havia uma certa novela, e o assunto, todos os dias no noticiário, era um tal beijo gay. Beijo gay. Vai sair ou não vai? Vai sair ou não vai? Chegou ao ponto em que as pessoas estavam querendo ver, de tanta propaganda que fizeram, elas estavam ansiosas para ver. É assim que a mídia destrói a nossa capacidade de pensar e de resistir ao mal. Nos acostumamos às coisas. Agora, beijo gay já virou coisa do passado, agora são cenas de sexo homossexual. As pessoas estão tendo o direito de escolher nomes contrários ao seu sexo ou de acordo com a sua opção sexual. Nossas escolas, como é que não vai ficar na hora da chamada?
é um nome de mulher, mas é um homem. Ou é um nome de homem, mas é uma mulher. Na hora de usar banheiros, já é uma polêmica no mundo, como é que não vai ser? Queridos, como ser cristão no mundo assim? Como ser cristão? Os nossos internatos, o que não vai acontecer? A lei protege. A lei protege. E agora, como se tudo isso não bastasse, a ideologia de gênero, que talvez alguns nem saibam o que é isto. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ninguém nasce homem ou mulher. O elemento físico é um mero acidente. A pessoa tem o direito de definir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. E o mundo, a sociedade tem roubado isso das pessoas. Por exemplo, por que os pais dão carrinhos de presente para o menino e bonecas para a menina? Ser homem ou ser mulher é uma construção social. Isso tem de acabar, dizem eles. Cada um tem o direito de escolher se quer ser homem, se quer ser mulher. E existem algumas escolas na Europa alinhadas com a ideologia de gênero, onde as crianças têm de vir com roupa absolutamente neutra, que não caracteriza se ele é menino ou menina. Não pode caracterizar se são menino ou menina, pelas roupas que usam. Os brinquedos estão ali, cada um brinca com o que quiser, e ninguém pode direcionar e falar, isso aqui é brinquedo de menina, isso aqui é brinquedo de menino. Não. Isso tudo porque há uma teoria que diz que nosso gênero é uma construção social. Queridos, a Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher. A Bíblia diz que Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E a Bíblia só reconhece relacionamentos amorosos entre pessoas de sexo diferente e no círculo do casamento. Só. Por detrás desses conceitos existem teorias evolucionistas, contrários aos fundamentos mais básicos das Escrituras Sagradas. No princípio, criou Deus. É o mais básico fundamento da verdade. No princípio, criou Deus. Um estudioso norte-americano publicou um artigo recentemente, eu tenho aqui comigo, dizendo o seguinte: ninguém sai do armário. Ninguém sai do armário. Descobri o que eu era, ninguém descobre o que era. As pessoas fazem opção. As pessoas escolhem. Algumas dessas escolhas são por mera perversão. É verdade que nem todas. Que às vezes algumas mudanças ocorrem por causa de traumas ou problemas na educação. Isto é verdade. Mas há mecanismos, existe ajuda para que tais coisas, tais desvios possam ser corrigidos. Na sociedade norte-americana, Associação Americana de Psiquiatria, pró-homossexualismo, defendeu por algum tempo a tese de que existe o gene gay. Assim como existe o gene homem, o gene masculino, o feminino, existe também o homossexual. Anos e anos de pesquisa, dezenas de cientistas
tentando encontrar o gene homossexual, jamais foi encontrado. Existe o masculino, existe o feminino, mas não existe o gene homossexual. E o Dr. Francis Collins, responsável, chefe pelo projeto Genoma Humano, reuniu mais de 150 dos maiores geneticistas para a decodificação do genoma humano, e eles não conseguiram em nenhum momento encontrar qualquer coisa diferente do gene masculino e do gene feminino. Ele não existe. E outra coisa, mais de 30% dos homossexuais, em algum momento da vida, abandonam e voltam para aquilo que eles realmente são. Mais de 30%. Há situações na vida que às vezes ocasionam traumas, problemas de criação, mas na maioria das vezes é escolha. Queridos, eu pergunto como viver no mundo assim? Meu tempo já está acabando e agora eu quero chamar a atenção de vocês para alguns textos bíblicos. O que será dos nossos filhos? Dos nossos filhos, num mundo como o de hoje? Primeiro ponto, como cristãos, temos um propósito neste mundo. Não estamos aqui por acaso. Eu quero convidá-los a ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como cristãos, existimos por um propósito. Diz Pedro: vós, porém, 1 Pedro 2,9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, é um grande privilégio pertencer à luz. É um grande privilégio. Mas há também uma grande responsabilidade. Estamos aqui por um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos trouxe para a luz. Devemos exercer um papel reformatório no mundo. Todo aquele que foi salvo por Deus tem o dever de tornar a sua experiência conhecida ao mundo, num mundo mergulhado em trevas. Como pessoas, como igreja, fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E agora vem o ponto número 2. Como fazer isto? Como alcançar cumprir esse propósito, num mundo em que é proibido dizer não? Num mundo em que qualquer coisa é homofobia, não se pode mais dizer o que é certo, o que é errado. Como? Capítulo 1 da mesma epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. E eu quero que isto fique como a ênfase central do sermão. 1 Pedro 1, 14 a 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Como cristãos, somos chamados a uma vida de obediência e santidade. Obediência. Obediência é reconhecer a soberania de Deus. Obediência é viver de acordo com os princípios de Deus, as leis de Deus, e não de acordo com as minhas opções, com as minhas preferências. Obediente não é aquele que escolhe quais mandamentos obedecer, como obedecer e quando obedecer. Não.
Obediente é aquele que se submete inteiramente à vontade de Deus. E eu acho que nós estamos precisando resgatar o espírito da verdadeira obediência. Obedecer, porque Deus falou. Santidade. Como é santo aquele que nos chamou, assim também nós devemos ser santos, diz o apóstolo Pedro. O conceito bíblico de santidade é separado. Não é como se desenvolveu na cultura cristã tradicional. Santidade não é necessariamente alguma coisa que ocorre dentro do ser humano. Santidade é separação daquilo que é comum, daquilo que é profano. Isto é santidade. Em grego, no Novo Testamento, o termo para santo é hagios, que é da mesma raiz da palavra diferente. Assim, o templo é santo porque é diferente dos demais edifícios. O sábado é santo porque é diferente dos demais dias. E o cristão é santo porque é diferente das demais pessoas. Ele é separado daquilo que é profano, daquilo que é comum. O cristão está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Ele é diferente. Ele é separado. Ele não vive como o mundo. O cristão é uma pessoa de Deus, e é por isso que ele é diferente. Ele foi escolhido por Deus para representá-lo no mundo e para viver com ele na eternidade. No mundo, ele será diferente, porque ele obedece a Deus. E ele vai representá-lo para ser uma luz àqueles que estão em trevas. Queridos, enquanto pudermos falar, vamos falar. Mas se não pudermos mais falar, vamos viver. Vamos viver. E sabem, não há nada que fale mais alto do que o cristianismo prático. Não há nada que fale mais alto do que o cristianismo prático daqueles que servem a Deus. A senhora White declara, não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas. Diz ela, lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não naquilo que o ministro prega, mas no que a igreja pratica na sua vida. Com excessiva frequência, a influência de um sermão pregado no púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Testemunhos Seletos, volume 3. Falando certa vez a missionários cristãos, Mahatma Gandhi, grande líder dos indianos, declarou o seguinte: eu gosto do seu Cristo. Ele conhecia o cristianismo, havia morado e estudado na Inglaterra. Eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos. Porque os seus cristãos são muito diferentes do seu Cristo. Desde 11 de setembro de 2001, virou moda no Ocidente criticar os muçulmanos que pervertem o islamismo. Mas para Mahatma Gandhi, muitos cristãos não são menos culpados por perverter o espírito do verdadeiro cristianismo. Para concluir, 1 Pedro 2, versículos 12 e 15. 1 Pedro 2, versículos 12 e 15. Queridos, prestem atenção nesses dois textos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus.
no dia da sua visitação. E o versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Onde está a ênfase de Pedro? Nossa vida é uma propaganda a favor do cristianismo ou contra. Nossa vida. Por sua vida, o cristão poderá fazer a diferença, fazer com que outros se interessem pela fé cristã ou fazer com que outros a rejeitem. A maior força missionária no mundo não é o evangelista X, não é a televisão Y. A maior força missionária no mundo é a vida de um cristão piedoso. E esta é uma verdade que transcende tempo e espaço. Por uma vida piedosa, de fiel obediência à vontade de Deus, uma vida santa, separada daquilo que é comum, daquilo que é profano, podemos contribuir, e muito, para que muitos sejam como nós, atraídos das trevas para esta luz maravilhosa. Que Deus encontre em cada um de nós pessoas obedientes, leais e santas. É a minha oração. Amém.